Eu sou o Bruno, e depois de 3 serviços que eu jamais deveria ter aceitado, algo mudou em mim. Nas últimas semanas, eu tentei voltar à rotina, voltar para minha casa, para o silêncio do meu segundo andar, mas parece que o silêncio não volta para mim. Neste vídeo, eu não vou te mostrar uma nova história de algum galpão abandonado ou de alguma casa que insiste em acender luzes sozinha. Hoje, eu vou te contar o que acontece depois disso, o que sobra quando a noite termina, o que fica preso na cabeça de alguém que trabalha onde ninguém deveria trabalhar. É estranho. Quanto mais eu tento esquecer, mais essas lembranças parecem ganhar vida própria. Eu comecei a notar padrões, coincidências que não são coincidências, ruídos que me seguem até quando não há ninguém por perto. E eu sei que tem algo errado, não só nos lugares onde eu trabalhei, mas comigo. Se você está preparado, eu vou te mostrar o que eu descobri ao juntar todas essas peças. Porque talvez essas noites não tenham acabado. Talvez elas só estejam começando. Antes de começar, se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Contos Noturnos a continuar trazendo histórias como essa. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história agora. Quero saber de onde essa vigília noturna está chegando. Eu sou o Bruno e, depois das últimas semanas, eu acho que finalmente entendi que não existe voltar ao normal. Pelo menos, não para mim. Quando eu comecei nesses serviços noturnos, fábricas abandonadas, trilhos esquecidos, casas que não deviam ter luz nenhuma acesa, eu achei que era só um trabalho. Vigiar, observar, reportar. Mas agora, sentado aqui no segundo andar da minha casa, encarando as copas das árvores que balançam devagar lá fora, eu sinto que alguma coisa voltou comigo. E não é só medo. É como se a própria noite tivesse me seguido até aqui. Você sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um turno longo, tirar o casaco, largar as chaves na mesa e sentir o ar da casa mudar? Como se o lugar respirasse junto com você. Então, eu não sinto mais isso. A minha casa não respira comigo. Ela observa. Voltar para cá deveria ter sido um alívio. Meu espaço, meu silêncio, meu canto seguro. Mas desde o último serviço, desde o último corredor escuro, desde os últimos passos que eu juro não eram meus, alguma coisa anda acomodada nos cantos da minha cabeça. E nos cantos dessa casa também. No começo, eu achei que era só o tipo de coisa que fica na mente de alguém que trabalha sozinho no escuro. Exaustão. Memória ecoando sons. Aquela paranoia inevitável de quem passa a hora, ouvindo o próprio coração. Mas não. Não é isso. A primeira noite depois do caso da casa 33 foi a pior. Eu cheguei em casa tarde, quase amanhecendo, e fiz tudo igual. Tomei banho no escuro, porque a luz do banheiro sempre parece forte demais depois de uma madrugada. Preparei café sem prestar atenção. Me joguei na poltrona que fica aqui no segundo andar, a mesma onde eu estou agora. E aí, algo aconteceu. A casa inteira estava quieta demais. O tipo de silêncio que parece preso, abafado, pesado, artificial. Silêncio que não pertence a um lar. Eu sentei e fiquei olhando pela janela, igual faço quase toda madrugada. A vista sempre me acalma. As árvores altas, o telhado da casa do vizinho, o céu escuro que começa a clarear devagar. Mas naquela vez não tinha nada de calmo. Eu tive a impressão, não, a certeza, de que havia alguém parado ali, entre as árvores. Não uma figura clara, não uma sombra definida. Era mais como uma presença contida, tentando não ser notada. Como quando você entra numa sala e sabe que alguém estava ali um segundo antes. Passei alguns minutos encarando o mesmo ponto, fixo, tentando ignorar o incômodo. Mas a sensação não passava. Ela só piorava. Então fiz a única coisa que não devia ter feito. Pisquei. Quando abri os olhos, percebi outra coisa. A luz da minha sala de baixo tinha acendido. Sozinha. Eu moro sozinho. E é impossível a luz acender sem alguém tocar o interruptor. Eu desci devagar, coloquei a mão no corrimão e senti o metal gelado. Gelado como se alguém tivesse acabado de soltar dali. O tipo de frio que não pertence ao clima, mas ao toque. Quando cheguei lá embaixo, a luz estava acesa. Tudo igual, tudo no lugar. Só que a porta da cozinha estava aberta. E eu sei, que fechei ela.
Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Revisei cada canto da casa, arma na mão, luz na outra. Não achei nada. Nenhuma janela forçada. Nenhum objeto mexido. Era como se a casa estivesse brincando comigo. Depois disso, eu só consegui dormir quando o sol bateu na janela. E mesmo assim, dormi mal. Acordei 3 vezes, com a impressão de que alguém estava andando no corredor. Você já acordou com a sensação de que tem passos dentro da sua casa, mas quando abre os olhos tudo está silencioso demais. Então, isso aconteceu de novo na noite seguinte. E na outra. E agora, se tornou parte da rotina. Mas não é só isso. Nos últimos dias, enquanto eu tento viver como se tudo fosse normal, beber meu café, responder mensagens, arrumar a casa, colocar a roupa para lavar, minha mente está preenchida por fragmentos dos lugares onde trabalhei, como se eu tivesse trazido pedaços deles comigo. Às vezes, enquanto caminho até o quarto, eu juro ouvir o som metálico dos trilhos, o eco da fábrica esquecida, a porta rangendo da casa 33. E a pior parte, eu não os ouço como lembrança. Eu os ouço como se estivessem acontecendo agora, em algum lugar da casa, em algum cômodo que não estou enxergando. E é por isso que eu decidi gravar este relato. Não porque eu queira assustar você, mas porque eu preciso ter certeza de que eu não estou ficando louco. Preciso entender se alguém já sentiu algo parecido. Se alguém já trouxe o escuro para dentro de casa, mesmo depois de fechar a porta, trancar as janelas e tentar seguir a vida. A verdade é que, por mais que eu tente ignorar, eu sei que não é coincidência. Eu sei que tem um padrão. Um fio invisível ligando cada noite dessas. E eu sinto, cada vez mais forte, que esse fio está puxando alguma coisa para perto de mim. Ou, talvez, puxando-o para perto de alguma coisa. E isso é só o começo. Eu achei que, depois de uns dias em casa, tudo ia se ajeitar. Sempre foi assim. Depois de um turno difícil, bastava dormir, tomar um café forte no dia seguinte e seguir em frente. Era quase uma regra. A noite ficava na noite e o dia limpava tudo. Mas agora, não limpa mais. Pelo contrário, parece que tudo que eu vivi nesses últimos trabalhos se recusa a ficar para trás. É como se a escuridão tivesse decidido me acompanhar. Não sei explicar quando isso começou. Talvez tenha sido depois da fábrica esquecida, ou talvez naqueles trilhos, quando eu ouvi passos onde não deveria existir ninguém. Eu lembro nitidamente. O vento estava parado, o mato não se movia, e ainda assim eu escutei passos. Passos suaves, calculados, como se alguém tentasse acompanhar o ritmo dos meus. E desde então, esses passos nunca foram embora. Eu tentei racionalizar. Tentei pensar que era só o meu corpo cansado, minha cabeça pregando peça. Mas quando você está sentado na sua sala, às 2:00 da manhã, e escuta madeira rangendo no segundo andar, você começa a questionar coisas que antes pareciam bobagens. E eu sei, minha casa é velha. As vigas estalam, o piso dilata, o vento entra pelas frestas. Só que esse tipo de som não engana quem trabalha à noite. A gente aprende, na Marrã, a distinguir o barulho de uma casa viva do barulho de alguém vivo dentro da casa. E o que eu ouvi naquela noite, aqui mesmo, no meu segundo andar, não era madeira se ajustando. Era peso, passos, 4, 5 e depois silêncio. Só que não era um silêncio comum. Era aquele silêncio pesado, espesso, que te obriga a prender a respiração. O tipo de silêncio que você reconhece como atenção. Como se algo estivesse esperando você reagir. Eu não subi. Eu não sou burro. Fiquei sentado, caneca na mão, olhando para o teto como se pudesse enxergar através dele. E o pior é que, no fundo, bem no fundo, eu sabia o que eram aqueles passos. Não quem, mas o que. Eu já ouvi esse ritmo antes. Na ferrovia, na fábrica, na casa 33. Sempre do mesmo jeito. Aparece, acompanha e some quando eu tento entender. Como se fosse tímido demais para se mostrar, ou ousado demais para precisar disso. Na manhã seguinte, para tentar me convencer de que eu estava ficando paranoico, eu subi para ver se tinha algo fora do lugar. E foi aí que a minha preocupação virou certeza. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Eu não deixo aquela porta aberta. Nunca.
Eu odeio aquele quarto, para ser sincero. Não porque tem algo lá, mas porque não tem nada. Só uma cama encostada na parede, um criado mudo vazio e uma janela que dá direto para o topo das árvores. É um quarto que parece esperar alguém que nunca chega. Essa porta estar aberta. Não era normal, mas eu fiz o que qualquer pessoa racional faria. Fechei, travei, respirei fundo e tentei seguir o dia. Só que naquela mesma tarde, enquanto eu trabalhava organizando umas caixas que guardo no porão, eu senti isso de novo. Sabe aquela sensação de que tem alguém no mesmo cômodo que você? Aquela coisa instintiva, animal, que te faz virar o rosto mesmo antes de pensar. Foi exatamente isso. O ar pareceu ficar mais pesado, mais frio. E eu senti, como se alguém estivesse parado atrás de mim, observando cada movimento. Eu virei rápido, rápido demais. Quase tropecei. Não tinha ninguém. É claro que não tinha. Mas a sensação permaneceu, como se tivesse deixado a sombra para trás, mesmo depois de ter ido embora. Eu subi as escadas devagar, com aquela sensação grudada na pele. Quando cheguei no corredor, olhei para a porta do quarto de hóspedes. Ainda estava fechada, mas eu juro pelo que for mais sagrado que ela estava um pouquinho, só um pouquinho, fora do alinhamento, como se tivesse sido forçada ou puxada. E no minuto em que percebi isso, no minuto exato, eu senti aquela mesma presença atrás de mim. Não a presença de alguém passando, nem de alguém se movendo. Era de alguém esperando. E eu não sei dizer o que é pior: encontrar alguma coisa, ou sentir que ela está ali, te estudando, te analisando, e sem pressa nenhuma para aparecer. Naquela noite eu não dormi. Sentei na minha poltrona, olhando a janela, olhando o céu escuro acima das árvores, tentando entender se o problema estava lá fora, ou se já tinha entrado comigo. E foi ali, naquela madrugada silenciosa, com a xícara tremendo na minha mão, que eu percebi a verdade que eu estava tentando evitar desde o começo. Eu trouxe alguma coisa comigo, e ela não quer ir embora. Eu não sei exatamente quando começou, mas depois daquilo que eu te contei nas partes anteriores, as noites deixaram de ser apenas noites. Elas ganharam textura, como se tivessem camadas. Eu chegava na minha casa no segundo andar, tirava as botas, deixava a lanterna em cima da mesa, e tudo parecia normal por alguns minutos. Só que, lá pelas 2 ou 3 da manhã, sempre acontecia a mesma coisa. Eu notava um detalhe que não estava ali antes. Às vezes era a cortina levemente aberta, mesmo eu jurando que a tinha fechado. Às vezes era a caneca de café, vazia, com o cheiro fraco de café quente, mesmo eu não tendo preparado nada. E, em uma madrugada específica, foi pior. A janela estava completamente embaçada, como se alguém tivesse ficado ali, respirando contra o vidro, parado, imóvel. Eu tentei ignorar. Por que é isso que a gente faz quando começa a perder o controle? A gente finge que ainda tem. Só que quanto mais eu tentava voltar à rotina, mais apareciam coisas que não combinavam com ela. Por exemplo, uma noite, ao chegar em casa, eu notei algo no chão na varanda do segundo andar. Era um grão de terra. Só um. Pequeno. Insignificante. Mas eu reconhecia aquela terra. Escura, úmida, pesada, do tipo que só existe em trilhos abandonados. E eu não tinha trazido nada comigo. Depois disso, comecei a perceber sons que não pertenciam ao meu apartamento. Passos abafados, mas não os meus. Um deslocamento lento, medido, quase cauteloso. Teve uma madrugada em que acordei achando que alguém estava andando no piso inferior. Não um invasor. Os passos eram leves demais para alguém tentando roubar alguma coisa. Era mais, como se alguém estivesse reconhecendo o espaço, testando o chão, aprendendo o caminho. Eu esperei os passos cessarem, e eles cessaram. Do nada, como se a pessoa tivesse percebido que eu estava acordado. E olha, mesmo agora, eu ainda fico pensando se aquilo realmente aconteceu, ou se foi só a minha cabeça montando histórias com peças que eu coletei sem querer. Mas aí veio o que aconteceu no quintal. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Eu estava na cozinha, a luz fraca, preparando café. Aquela rotina que eu tento manter só para lembrar que ainda existe alguma normalidade na minha vida. Foi então que eu ouvi um estalo seco lá fora.
Eu fui até a janela, aquela mesma janela que dá para a parte alta das árvores. E quando olhei, juro que não vi ninguém. Mas vi algo pior. O topo das árvores estava parado. Completamente parado. Bruno, o vento nunca para totalmente ali. Nunca. Só que naquela noite, o ar parecia preso. Contido. Como se segurasse a respiração junto comigo. Eu fiquei ali parado, observando. E foi então que percebi a silhueta. Não era uma pessoa. Não era um animal. Era apenas uma ausência. Um pedaço da escuridão que parecia mais escuro do que o resto. No primeiro segundo, achei que era só um jogo de sombra. No segundo, aquela coisa se mexeu. Não como uma pessoa. Não como algo sólido. Mas como se a própria sombra tivesse virado o rosto para olhar para mim. E quando isso aconteceu, o vento voltou de uma vez só, como um suspiro preso sendo liberado. A sombra desapareceu. Eu fechei as cortinas imediatamente e fiquei ali, sentado na minha poltrona, esperando o café esfriar. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Porque, até aquele momento, eu achava que estava lidando apenas com lugares estranhos, galpões, trilhos abandonados, casas que acendem luzes sozinhas. Mas agora parecia que a noite estava começando a me seguir. E é disso que eu preciso te falar na próxima parte. Porque o que eu descobri não tem nada a ver com os lugares onde eu trabalhei. Tem a ver comigo. E, talvez, com quem mais está me ouvindo agora. Eu achei que, depois daquela noite na casa 33, tudo ia aos poucos desaparecer. Que a sensação de estar sendo observado ia enfraquecer, que os ruídos estranhos iam ficar presos do lado de fora da minha vida pessoal. Mas quanto mais os dias passaram, mais eu percebi que não é assim que funciona. O problema de trabalhar em lugares onde o silêncio parece ter vontade própria é que você começa a carregar esse silêncio. Não importa se você está numa fábrica abandonada, num trilho esquecido ou no conforto da sua sala. Aquilo que você viu, ouviu ou imaginou não fica onde aconteceu. Ele vem com você. Ele senta no banco do passageiro. Ele entra na sua casa. Ele espera com você no escuro. E foi aí que comecei a notar que minha rotina, que antes era tão normal, tão simples, tinha sido sequestrada por uma sensação que eu nem sabia explicar. O primeiro sinal veio numa madrugada aparentemente comum. Eu estava sentado na minha poltrona, a mesma do segundo andar, de onde consigo ver o topo das árvores do quintal, quando percebi algo que não fazia sentido. O vento não estava batendo forte lá fora, e mesmo assim, as folhas das árvores pareciam se mexer como se algo estivesse passando por elas, subindo, descendo, circulando. Não era vento, era movimento, e não era normal. Eu fiquei ali, imóvel. O café na minha mão já estava frio. O abajur estava aceso, mas não ajudava em nada. Eu sentia como se o resto da casa estivesse apagado demais, como se a escuridão estivesse se aproximando, metro a metro, respirando mais fundo que o normal. Então ouvi o primeiro som. Tac, tac, tac. Não era dentro da casa. Não era no corredor. Era no vidro da janela. 3 batidas secas, deliberadas, próximas demais. Meu coração gelou. Eu não levantei, nem virei a cabeça. Só fiquei ali, tentando controlar a respiração, tentando convencer meu corpo de que, seja lá o que fosse aquilo, não tinha me seguido da casa 33. Não tinha saído daquele corredor onde ouvi passos que não eram meus. Não tinha deixado marcas na minha mente. Mas aí veio a 4ª batida. Taque, uma só, baixa, quase, paciente. Eu não vi nada naquela hora. Nem quis. Ainda não era coragem, era medo demais para mover os músculos. Quando finalmente juntei forças e olhei para a janela, não havia nada além da escuridão lá fora. Nenhum vulto, nenhuma sombra, nenhuma forma humana. Só o reflexo do meu próprio rosto, pálido, olhando de volta. Eu tentei racionalizar. Tô cansado demais. É só paranoia acumulada. Foi algum galho batendo no vidro. Mas galhos não batem assim, e galhos não escorrem batidas ritmadas. Naquela noite, eu quase não dormi. E quando finalmente fechei os olhos, tive a mesma sensação que tive quando entrei na casa 33 pela primeira vez, a de que eu não era o único dentro daquele ambiente.
Há de que existia algo no escuro, em algum canto, mesmo que eu não soubesse onde. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu desci para pegar um copo d'água e notei que a porta dos fundos, a mesma que eu sempre tranco, estava destrancada. Não aberta, mas destrancada. Só que isso é impossível. Eu lembro de ter travado 2 vezes antes de ir dormir. A sensação imediata foi de que alguém tinha entrado. Não por arrombamento, não forçando nada, mas como se já soubesse como a casa funciona. Verifiquei tudo. Sala, cozinha, corredor, segundo andar. Ninguém. Nenhuma janela aberta. Nenhum sinal de invasão. Mas quando voltei para a sala, percebi uma coisa que me fez gelar. A cortina estava levemente aberta. E eu nunca deixo aquela cortina aberta. A imagem lá fora, o quintal silencioso, estático, parecia me encarar de volta. Não era o quintal. Era o vazio atrás dele. O tipo de vazio que a gente sente quando vê algo, mas o cérebro se recusa a processar. E aí algo fez clique dentro de mim. Eu entendi que não era a casa 33 que me assustava. Não eram os passos. Não era o alarme. Não era o segundo andar. Era o que acontece depois. Depois que você sai de um lugar amaldiçoado. Depois que você escuta o que não devia. Depois que você testemunha o que outros fingem que não existe. Algumas histórias não ficam presas nos lugares onde nasceram. Elas gruam, escorrem pelos cantos da memória. Elas se infiltram em você e começam a te acompanhar. Naquela tarde, eu tentei me convencer de que estava exagerando, então saí para dar uma volta. Caminhei pelo bairro, tentei respirar ar fresco, tentei pensar em outra coisa. Mas mesmo com o sol no céu, eu sentia aquela mesma sensação atrás de mim. Passos, passos lentos. 2 metros atrás. Sempre 2 metros. Eu virei várias vezes. Nunca tinha ninguém. Mas cada vez que virava, sentia o mesmo arrepio subindo pela espinha, o mesmo que senti no pátio da fábrica esquecida, no túnel dos trilhos abandonados no corredor estreito da casa 33. O mesmo. Como se a noite estivesse me seguindo, mesmo durante o dia. Como se algo tivesse sido despertado e agora estivesse curioso demais para parar. E foi aí que percebi uma coisa que talvez eu devesse ter percebido antes. Esses lugares que me contrataram, essas histórias que chegaram até mim, essas sensações que nunca vão embora, elas não são independentes, elas não são isoladas, e elas não são coincidências. Elas fazem parte da mesma coisa, de algo maior, de algo que, até agora, estava mantendo distância, mas que parece estar cada vez mais perto. E quando voltei para casa naquela tarde, a chave mal tinha entrado na fechadura quando eu ouvi, vindo lá de dentro, bem do segundo andar. Taque! A mesma batida na janela. Mas dessa vez, eu estava do lado de fora. E isso significa que seja lá o que estava lá dentro. Não era eu. Eu pensei que aquela noite, aquela última noite no beco industrial, tivesse sido suficiente para me quebrar. Achei que meu corpo ia entrar em choque, que minha cabeça ia pedir um descanso, que eu finalmente iria apagar na poltrona do segundo andar, sem sonhos, sem ruídos, sem nada. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando eu cheguei em casa, eu percebi que algo tinha vindo comigo. Eu sei como isso soa. Eu sei como parece exagero de alguém cansado, estressado, vivendo uma sequência absurda de turnos em lugares que ninguém deveria permanecer por mais de 5 minutos. Mas, Bruno que eu sou, eu não consigo mentir para mim mesmo. A verdade é que, naquela madrugada, enquanto trancava a porta e subia as escadas, eu senti, pela primeira vez, que não estava sozinho na minha própria casa. Não era presença física. Não era barulho. Era consciência. Como se algum acontecimento ainda estivesse me observando, esperando a próxima reação. Eu larguei minhas coisas no corredor, deixei minha jaqueta cair no encosto da poltrona e me sentei ali, respirando fundo, tentando entender por que meus olhos ardiam mesmo sem eu ter chorado. Eu olhei para a janela, aquela mesma janela de sempre, que dá para as copas das árvores, e pela primeira vez não senti paz ao olhar para ela, porque as árvores não se moviam. Não havia vento. Mas eu sentia movimento. Sentia como se algo lá fora estivesse alinhado comigo, esperando que eu olhasse de volta. Fechei as cortinas.
Alguns minutos depois, ainda ali sentado, eu comecei a pensar em tudo o que aconteceu nas últimas semanas. A fábrica vazia que parecia viva, a ferrovia morta que parecia respirar, a casa 33 que insistia em acender luzes, mesmo sem ninguém. Eu repassei cada detalhe, como se minha cabeça estivesse conectando pontos sem minha permissão. E foi aí que eu percebi algo que me deixou gelado. Eu não encontrei lugares assombrados. Foram os lugares que me encontraram. Todos eles tinham algo em comum, algo que não era óbvio, mas que estava lá, escondido nos ruídos, nos padrões, nos pequenos instantes de silêncio absoluto. Cada local tinha uma espécie de janela. Não uma janela física, mas um momento, um lapso, onde o mundo parecia escorregar para outra coisa. Aprendi a reconhecê-lo sem perceber. Na fábrica, quando o cheiro de óleo queimado apareceu sem motivo. Na ferrovia, quando o relógio travou às 3h17. Na casa 33, quando o segundo andar parecia mais ocupado que o térreo vazio. 3 lugares, 3 janelas, 3 momentos em que a noite parecia olhar de volta. E agora, havia uma quarta, aqui, na minha própria casa. Porque quando me levantei para buscar um copo d'água e voltei para a poltrona, alguma coisa estava diferente. Minúscula, quase imperceptível. Mas eu senti. O ar estava mais frio, como se a casa inteira tivesse segurado o fôlego. Eu permaneci parado, escutando. Não havia passos, não havia vozes, não havia o som das árvores lá fora. Havia só mim e alguma coisa respirando junto. Sentei na poltrona, sem coragem de abrir as cortinas, sem coragem de olhar para o corredor ao meu lado. A luz da luminária estava fraca, oscilando de um jeito que ela nunca tinha oscilado antes. E enquanto tentava entender o que estava acontecendo, algo ainda mais estranho começou a se formar dentro de mim. Não era medo, não era paranoia. Era a sensação de que eu já sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo sem saber explicar de onde vinha aquela certeza. Como se tudo aquilo, cada turno, cada lugar, cada ruído, tivesse sido uma preparação para algo maior. Algo que ainda não aconteceu. Algo que ainda está vindo. E essa sensação só aumentou quando, pela primeira vez, eu escutei um som que não veio da minha casa, mas sim de dentro da minha cabeça. Um sussurro, distante, baixo, uma palavra que eu não entendi. Ou talvez eu tenha entendido e só não queira admitir. Eu fiquei imóvel. A respiração travou. O corpo inteiro gelou. Então, a luminária apagou. E nesse exato segundo, no escuro completo, eu senti algo que não dá para descrever. Não foi toque. Não foi presença física. Foi a certeza avassaladora de que alguém me observava muito de perto, tão perto que meu corpo entrou imediatamente no instinto de sobrevivência. Eu fiquei ali, paralisado, esperando qualquer coisa. Um passo, um sussurro, um movimento atrás de mim. Nada aconteceu. A luz voltou sozinha, alguns segundos depois. A casa parecia a mesma, mas eu não era o mesmo. E uma conclusão começou a se formar, mais pesada que todas as outras. Eu não trouxe nada desses lugares. Eu fui chamado por eles. Não importa onde eu vá, não importa se a noite termina ou se o sol nasce. Elas continuam aqui comigo. E quando percebi isso, quando finalmente aceitei essa realidade que vinha se formando em pedaços, eu entendi uma coisa que me deixou ainda mais inquieto. Essas noites, essas janelas, não são aleatórias. E, pela primeira vez, eu comecei a desconfiar que os lugares onde trabalhei não eram o foco principal. Eles eram só pontos de entrada. E eu era o ponto de chegada. Enquanto eu processava tudo isso, a luminária piscou de novo. 1, 2, 3 vezes. E então, do segundo andar, bem atrás de mim, veio um som que nunca havia sido registrado na minha casa. O som claro, preciso, inconfundível, de alguém descendo um único degrau. Som, como quem avisa. Eu estou aqui. E a casa inteira segurou-a junto comigo. Eu fiquei ali, parado, olhando para minha própria janela como se fosse a porta de entrada de alguma coisa que estava tentando me alcançar. Era bizarro perceber que, depois de tantas noites em lugares onde eu nunca deveria ter pisado, era justamente dentro de casa que eu me sentia mais vulnerável.
E isso não fazia sentido algum. Eu queria acreditar que o que aconteceu na noite da casa 33 tinha sido um ponto fora da curva, um acúmulo de coincidências, sensações, paranoia, mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais as coisas pareciam se alinhar de um jeito que me deixava inquieto. Era como se cada serviço tivesse deixado um pedaço de si grudado em mim, como fuligem. E não importava o quanto eu tentasse limpar, sempre sobrava alguma coisa. Quando a madrugada avançou e o relógio passou das 3, eu senti algo que me fez sentar de vez na poltrona. A casa ficou quieta demais. Nenhum motor de geladeira, nenhum estalo de madeira, nenhum carro distante, nada. Era um silêncio tão profundo que parecia artificial, como se a casa tivesse prendido a respiração. Eu não gosto desses silêncios. E foi aí que eu percebi a primeira coisa estranha. A luz do poste lá fora piscou. Só uma vez. Mas foi o suficiente para minha janela refletir um contorno que não era o meu. Eu virei rápido, mas não tinha ninguém ali dentro. Não tinha ninguém atrás de mim. Pelo menos, não que eu pudesse ver. Aquilo foi o bastante para me forçar a ir até a janela. Não porque eu queria, mas porque quando você vive da noite, você aprende que ignorar sinais dá muito mais problema do que encarar eles. Eu afastei só um pouquinho da cortina. E lá fora, entre o topo das árvores, o brilho fraco do poste que continuava instável, e a sombra do meu quintal, eu vi algo que arrepiou cada músculo das minhas costas. Não era uma figura, não era alguém parado, não era nada sólido, mas tinha movimento, e tinha altura, e parecia estar na posição exata onde alguém ficaria se estivesse observando minha janela. Eu pisquei, e a coisa sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que tinha visto. Eu me afastei da janela devagar, tentando manter o controle da respiração. E foi naquele momento, naquele exato segundo, que juntou tudo. Os passos que eu ouvi antes de entrar no segundo andar da casa 33, o barulho nas paredes da fábrica, a sombra no trilho abandonado e até aquela sensação de que tinha alguém andando logo atrás de mim na estrada de terra. O padrão não estava nos lugares. O padrão estava me seguindo. Eu sentei de novo na poltrona, tentando entender o que diabos isso significava. E a pior parte de tudo é que alguma coisa dentro de mim, algo que eu não queria admitir, já sabia a resposta. Eu não trouxe essas histórias comigo. Eu fui trazido até elas. Às vezes, na noite, quando você presta atenção demais, ela presta atenção de volta. Eu estava cansado, mas não era cansaço físico. Era um peso que parece entrar pela coluna e se instalar atrás dos olhos. Um tipo de pressão que te diz que você está sendo observado, mesmo sozinho. Eu fechei os olhos por alguns segundos e juro que escutei passos leves no corredor. Curtos, leitos, como se alguém estivesse decidindo se devia se aproximar. Quando abri os olhos, os passos pararam. Eu fiquei sentado ali, sem me mexer, como se qualquer movimento fosse um convite. Foi então que percebi outra coisa. A minha caneca de café, aquela que estava do meu lado, estava virada para o outro lado. O lado que fica virado para mim estava apontado para a parede. Eu não tinha mexido naquilo. Eu senti meu peito estremecer. Aquele gesto, por menor que fosse, era pessoal, não era aleatório. E me fez perceber que aquilo que me seguia não estava tentando se esconder completamente. Estava testando limites. Eu não queria aceitar essa ideia, mas ela me atravessou com força. Não era a casa 33 que queria atenção. Era algo dentro dela. E agora, esse algo encontrou um novo lugar para ficar. Eu levantei da poltrona devagar, tentando decidir o que fazer. Descer as escadas parecia arriscado. Ficar ali em cima parecia pior. Mas ficar parado não era uma opção. Eu respirei fundo e dei o primeiro passo. A casa respondeu com um estalo seco na madeira. Um estalo que veio de dentro da parede, não dos canos, não da estrutura. Um estalo baixo, quase um toque. Como se algo estivesse me acompanhando por dentro. Eu avancei 2 passos. O som avançou 2 passos comigo. Foi ali que percebi. Aquilo não estava fora. Não estava atrás da porta. Não estava no quintal. Estava na casa. Comigo. Agora. Eu parei. E o som parou. Do jeito exato. Sincronizado. Como se estivesse esperando meu próximo movimento. E nesse momento,
Eu falei algo em voz alta. Não sei por quê. Talvez para ver se quebrava o padrão. Talvez para ter certeza de que ainda tinha controle da minha própria voz. Eu sei que você está aqui. Silêncio. Eu me virei devagar, encarando o corredor escuro, enquanto o frio subia pelas minhas pernas como se eu estivesse pisando em água. Eu sei que você não ficou lá. A madeira atrás de mim fez um estalo. Diferente. Um estalo-resposta. Foi quando caiu finalmente a ficha. Não uma ideia, mas uma certeza. Aquelas noites não acabaram comigo. Elas me marcaram. E agora, elas encontraram caminho até a minha casa. Eu respirei fundo. Me aproximei da porta do meu quarto. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu não fosse o dono da minha própria casa. Eu toquei a maçaneta. E antes de girar, eu disse uma última coisa. Algo que veio sozinho, como se não fosse exatamente eu quem estava escolhendo as palavras. Então vamos ver o que você quer. Girei a maçaneta. A porta abriu devagar, rangendo como se estivesse tentando me avisar de alguma coisa que eu já deveria ter entendido. E o que eu vi ali dentro? Bom, isso eu vou te contar no próximo vídeo. Por quê? Acredite em mim, Bruno falando. Algumas noites não terminam quando a gente quer. Elas só mudam de lugar.